Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é terça-feira, dia 17 de abril. Muita luz e muita paz para o seu coração, né? Muitas alegrias, para que com certeza a gente possa ter um dia mais do que especial. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês aqui na nossa amada pílula a respeito do tamanho da sua fé. Você se considera uma pessoa com muita ou com pouca fé? O que é fé para você? Olha, para muitas pessoas, ter fé significa rezar bastante. Muita gente ainda confunde fé com a quantidade de palavras que saem dos nossos lábios. Ou, para outras pessoas, por sua vez, ter fé significa conhecer escrituras. Então tem muita gente que acha que decorou trechos da Bíblia ou decorou trechos de livros sagrados para algumas doutrinas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, ou Alcorão, ou o Livro Sagrado dos Mortos, ou alguns sutras. Enfim, pessoas que conhecem textos e livros sagrados se julgam cheias de fé. Mas na realidade, gente, o que nós aprendemos na fé que transporta montanhas, que Jesus deu testemunho, é que fé é um processo de entrega, de confiança suprema, de que Deus está no controle, através das leis divinas, de tudo que acontece nas nossas vidas. Ter fé significa que você vai abrir mão dos seus medos, que você vai superar todos os seus receios e vai confiar que a providência divina te envolve, te protege, te ampara e te guia um passo após o outro em direção a uma vida muito melhor e mais feliz. Só que ter fé significa também que nós vamos ser responsáveis. Uma das frases mais incríveis que eu já li é exatamente de Allan Kardec, na epígrafe de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec diz que fé é inabalável, só o é aquela capaz de enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Olha que coisa mais profunda e mais linda. O que isso quer dizer? Que a fé verdadeira não é uma fé cega, né, gente? É uma fé lúcida, é uma fé de alguém que entende o que sente, que entende por que há essa entrega. É uma fé que realmente está em conexão com a bondade de Deus. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a exercitar mais a sua fé, a fazer com que a sua fé cresça e seja maior do que as suas dúvidas, do que os seus medos, do que os seus receios. Até porque, né, gente, muitas vezes, quando as coisas parecem dar errado, é que elas realmente começam a melhorar. Muito tempo atrás eu contei uma história aqui na Pílula, como sempre tem gente nova chegando, eu vou contá-la novamente porque eu acho que vale muito a pena. A história conta que tinha um sujeito que tinha naufragado. E ele estava numa ilha deserta, desesperado, porque ele precisava sobreviver, beber água, comer e não sabia o que fazer. Então foi passando o tempo, ele conseguiu beber uma aguinha de coco, ajoelhou e falou: Meu Deus, muito obrigado pela água de coco que matou a minha sede. Aí ele saiu andando, conseguiu encontrar alguns frutos, matou a fome naquele momento. E ajoelhou e rezou: Meu Deus, muito obrigado pelos frutos que acabaram matando a minha fome. E aí ele foi caminhando, caminhando, pegou uns gravetos, fez uma casinha improvisada e de repente começou a chover. De repente também, meus amigos, enquanto ele caminhava, caiu um raio na praia, exatamente em cima da casinha que ele tinha acabado de construir. Imagina só aquela cena, ilha deserta, chovendo, pegando fogo na casinha. Ah! Ele surtou. Que Deus que nada! Eu tô abandonado numa ilha deserta. Eu devia ter naufragado e não ter vencido o naufrágio. Que absurdo! Eu tô perdido. O que vai ser de mim? Ele teve um colapso nervoso, meus amigos. Foi acordar só no outro dia, com o barulho de um navio. O barulho do navio vinha forte, né? Bam, bam. Bamba. Eu, como sempre, não sou bom de sonoplastia, né? Se a história depender de sonoplastia, eu tô perdido, né? Ninguém vai querer escutar. Mas finge que isso é o barulho da buzina do navio. E aí, de repente, ele acorda, ele vê aquele navio se aproximando, né? E aí ele, ai meu Deus, tô salvo, tô salvo. Aí os marinheiros, né, fazem ele subir no navio e tudo mais. Na hora que ele tá em cima do navio, os marinheiros dão parabéns a ele. Falam assim, olha, parabéns, você é um homem muito inteligente, porque se não fosse pela sua estratégia, nós não teríamos encontrado você. Aí ele, estratégia?
Que estratégia? Ah, deixe de ser modesto. Ontem à noite nós vimos o grande sinal de fumaça que você nos enviou na hora que começou a chover. Foi ele que nos trouxe até aqui. Aí ele se lembrou, gente, que o sinal de fumaça era a casinha dele pegando fogo. E exatamente no momento em que ele achava que Deus o tinha abandonado, era a hora, mais do que qualquer outra, que Deus estava cuidando dele. E aí, isso quer te dizer alguma coisa? Acho que sim, né? Ah, meus amigos, qual de nós em algum momento da vida não se viu fragilizado, não é? Com dúvidas e com essa sensação de não entender o que está nos acontecendo. Então tenha fé. Tenha fé na certeza de que a bondade divina te guia e protege. Mesmo quando você não entender por que muitas coisas estão te ocorrendo, deixe que a sua fé te guie, não é? Deixe que a sua intuição ligada a Deus te guie para um passo mais lúcido e melhor, sempre mais otimista, com bom ânimo, sem jamais desistir de acreditar que amanhã vai ser um novo dia, né? De que nós teremos uma nova oportunidade para caminhar e servir. Lembre-se disso da próxima vez que você pensar em xingar, se abater ou desistir de qualquer coisa, hein? Muitas vezes, quando você acha que está tudo se perdendo, exatamente a hora que está começando a se encontrar. Tá bom? Ai, meus amigos, ontem foi uma noite magnífica. Mais uma, graças a Deus, na casa de Glacos, em Belo Horizonte. Que alegria, gratidão a vocês, né? Tanto carinho. Eu só tenho que agradecer mesmo. Hoje estamos chegando nas Alagoas, né? Nossa amada Lagoa, você já sabe, amanhã à noite, tanto amanhã quanto depois de amanhã, nós vamos ter um evento maravilhoso falando sobre cura e autocura e o poder transformador do amor em Maceió. Essa cidade linda, todos vocês de Maceió e da região convidados. O evento já está lotado, né? Já tem 2 semanas, vai ser muito bom, né? Quase 2.000 pessoas, então assim, vai ser uma bênção esses 2 dias. Com toda certeza vai ser uma grande bênção. E eu fico feliz, né? Porque a gente tem a chance de falar do Evangelho com amigos queridos. E no final de semana, você já sabe, nós temos o Spiritual Coach e o curso Gestão de Riqueza. Então, só lembrando que nós estamos terminando aquela promoção em que você se inscreve e que ganha uma vaga extra. Dia 1º termina essa promoção. Então, se você vai participar lá dos cursos no segundo semestre, Belo Horizonte, Brasília, né, o mesmo no Rio de Janeiro, que vai acontecer no iniciozinho de maio, então corre lá, apresse para você se inscrever, para você ter a chance, né, de levar uma pessoa querida que você queira, aí da sua família, para todo mundo participar. Tá bom? O link está na descrição aqui da mensagem de hoje. E você já sabe, sempre é importante lembrar que o curso do Spiritual Coaching, do Gestão de Riqueza, obviamente, além de ter o objetivo da gente estar aprendendo junto a melhorar a nossa vida, é que também mantém lá os projetos sociais no nosso Instituto Namastê. Deus te abençoe, luz e paz para o seu coração. Muito obrigado, viu? Por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, lembrando do nosso aplicativo, né? Eu sei que muita gente às vezes ouve o aplicativo e acha que não dá para compartilhar. Dá sim, gente. Você pelo aplicativo dá para você compartilhar igualzinho pelo WhatsApp. Compartilha a pílula, o texto e a imagem. Ainda é mais bonito, né? Porque as imagens do aplicativo são muito bonitas, né? A nossa equipe capricha para deixar bem agradável para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus. Ai, ai. Nada de fraquejar na sua fé, hein? Nada disso. Deixa a sua fé ser bem grande, com certeza bem intensa. Luz e paz, e você já sabe. Até breve, até muito, muito breve. Ah, e já já, surpresa, hein? Tá chegando a Pilulinha do Evangelho, a revista das Pílulas do Evangelho, com uma surpresa especial para você. Amanhã a gente conversa a respeito.